Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Livro de Levítico, capítulo 10 e o versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O presente versículo narra a morte de Nadab e Abiú, filhos de Arão, o sacerdote. Eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor, desobedecendo as instruções divinas, e foram consumidos por um fogo que saiu da presença de Deus. Alguns pontos podem ser observados aqui nesse versículo. Primeiramente, Nadab e Abiú eram jovens sacerdotes cheios de presunção e de falta de reverência com as coisas de Deus. Segundo, vemos aqui o fogo estranho, fogo não consagrado, fora das normas divinas, símbolo de rebeldia e de arrogância. Terceiro, presença do Senhor. O local era sagrado, onde apenas os sacerdotes podiam se aproximar. Algumas lições podem ser tiradas para nossas vidas. Aprendemos que a morte instantânea é consequência de desobediência e do desrespeito à santidade de Deus. Vemos ainda as lições de tristeza e luto. Arão, o pai, e Moisés, o líder, lamentaram profundamente a perda dos filhos e irmãos. Um alerta para todos: Deus é santo e exige reverência e obediência daqueles que se aproximam dele. E as lições práticas para nossas vidas: santidade de Deus. Devemos nos aproximar de Deus com santidade e com temor, reconhecendo a sua majestade e poder. Outro ponto é a obediência. As instruções divinas não são para serem questionadas ou desobedecidas, mas sim para serem seguidas com fidelidade ao Senhor. Terceiro ponto prático é a humildade. Vemos a arrogância e a presunção nos afasta de Deus e nos coloca em perigo. E as consequências de tudo isso: desobedecer a Deus gera consequências graves, como a tragédia de Nadab e Abiú. E para concluir o nosso raciocínio, a história de Nadab e Abiú serve como um exemplo, um lembrete solene da santidade de Deus e da importância de nos aproximarmos dele com reverência, com obediência e com humildade. E que possamos aprender com essa tragédia e viver uma vida dedicada a glorificar o nome do Senhor em santidade e temor. Eu estou sendo bem técnico com a explicação desse versículo, porque eu não quero aprofundar o que a gente chama de ficar passando sabão. Mas é muito comum vocês observarem hoje em dia muitos pregadores, muitos pastores, obreiros, pessoas que utilizam a obra de Deus como se fosse um lugar de destaque, como se fosse um palco de apresentação, utiliza da igreja, que é a herança, de Deus, a noiva de Jesus Cristo, como se fosse um objeto para manipular, para ganhar dinheiro. Isso é uma coisa muito séria. É preciso de voltar a ter temor novamente. Antigamente, quando abria a Bíblia para ler, eu disse que não ia passar sabão, mas não tem jeito. Quando abria-se a Bíblia para ler, a igreja ficava de pé, a reverência era grande. Hoje todo mundo conversa na hora da pregação e aquela bagunça, uma falta de reverência que parte muitas das vezes dos próprios pastores e pregadores. É preciso de voltar a tirar a sandália dos pés, porque o lugar onde nós pisamos, o lugar onde nós invocamos a presença de Deus, precisa de ser santo. O fogo santo saiu e consumiu aqueles dois jovens. E tem muita gente consumida e nem percebeu ainda. Deixe o seu comentário se você percebe também uma falta de reverência com as coisas sagradas. Se você acha que as coisas de Deus precisam de ter mais reverência, respeito e amor.
e vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, porque essa mensagem nos desperta para o cuidado espiritual que precisamos ter. Deus, não nos deixe, Pai, cometer os mesmos erros de Nadab e de Abiú, que ignorou a sua santidade, ignorou os mandamentos do Senhor, ignorou a lei que eles deveriam conhecer muito bem. Deus, que nós venhamos ser, meu Pai, instrumentos para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.